Vamos então fazer uma nota teórica sobre o crivo de Eratóstenes. Já fizemos vários exercícios sobre a aplicação desta metodologia, mas vamos fazer a aplicação, vamos fazer um resumo teórico sobre esta metodologia, aplicando a uma lista de números entre 301 entre 300 e 500, exatamente entre 301 e 499. Portanto, se fizermos uma análise da metodologia simplificada, verificamos que são aplicados como exclusão os múltiplos para além do número 1, né, que não é primo nem é primo nem composto, neste caso não está incluído na lista. Fazemos a exclusão dos múltiplos de 2 superiores a 2, múltiplos de 3 superiores a 3, múltiplos de 5 superiores a 5 e múltiplos de 7 superiores a 7. E portanto, feita esta exclusão, nós chegamos imediatamente aos números primos. Simplesmente, se fizermos a aplicação desta metodologia num intervalo de 300 a 500, verificamos que estes números que são pintados a amarelo são primos, mas nem todos são primos, como vamos ver. Fazendo a aplicação, portanto, o passo 2 será os múltiplos de 2 é verde, retiramos todos os múltiplos de 2, depois os múltiplos de 3 superiores a 3, os múltiplos de 5 superiores a 5, os múltiplos de 7 superiores a 7 e o que é que nós chegamos à conclusão? Se nós verificarmos 500, o número 500 está entre 361 e 529 e não esqueçamos o que é que significa esta tabela. Esta tabela temos os números primos, a relação dos números primos até 101, são todos os números primos até 101, e calculamos o quadrado do número primo. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 5 dá 25, 7 vezes 7, 49, por aí fora. 23 vezes 23 dá 529. O que é que significa? Significa que para números entre 361, números até 500, até antes de 529, basta testar o divisor 19. A partir de 529 inclusive, já é necessário testar o divisor 23 como divisor máximo. No nosso caso, como nós temos números entre 300 e 600, significa que o intervalo seguinte começa a 841, portanto significa que o nosso número vai ficar aqui neste intervalo. Vamos ter que testar os divisores 11, 13, 17, 19 e 23, né? Porque neste momento só testamos até ao 7. E vamos verificar que exatamente dos números que nós excluímos com os divisores até 7, alguns deles não são primos. Daí a necessidade de haver uma extensão da metodologia. Se verificarmos na extensão da metodologia, o que é que significa? Significa que nós não podemos ficar pelo teste pela exclusão dos números, ou seja, pelo teste dos números, o divisor 7, mas temos que ir além disso. E o além disso depende exatamente do número que nós estamos a tratar. No nosso caso, ficaremos pelo 23, como nós já vimos, não é? Portanto, testando o sexto passo, são os múltiplos de 11. O que é que verifica? Os múltiplos de 11 superiores a 11, neste caso, e vamos verificar só os que estão aqui já restantes da exclusão até 7, são 5 números: o 314, o 319, aliás, o 341, o 407, o 451 e o 473. Portanto, estes números que pelo teste até ao divisor 7 não tinham sido excluídos, eram considerados primos, não é? Se não fizéssemos o teste com 11, verificamos que estes números são divisíveis por 11, portanto não são primos, portanto são retirados. Passando ao divisor 13, vamos encontrar 3 números: o 377, o 403 e o 481, são divisíveis por 13. O oitavo passo são os múltiplos de 17, né? Apanhamos também 3 números neste conjunto, que é o 323, o 391 e o 493. A seguir testamos o divisor 19 e apanhamos mais 3 números, que é o 323, que tinha sido excluído pelo 17, 323, o 361 e o 437. Depois o divisor 23 tem 2 múltiplos, o 391 e o 437, e finalmente o divisor, os múltiplos de 29, que são apenas 3 divisores,
portanto, são apenas três números, são o 319, o 377 e o 493. Aqui temos dois números, mas são três. É o 319, mas porquê? O 319 já tinha sido excluído por ser múltiplo de 2, o 377 já tinha sido excluído por ser múltiplo de 3 e o 493 já tinha sido excluído por ser múltiplo de 17, não é? Portanto, não era necessário fazermos como nós já vimos, o 11º passo, isto é, testar exatamente os múltiplos de 29, ou seja, testar o número primo 29 como divisor. Aliás, como já tínhamos visto anteriormente, que bastaria testar até o divisor até o número primo 23. Portanto, da lista dos números entre 300 e 500, ficamos com 33 números primos, que são em relação a esta. Se verificarmos na lista inicial, portanto, toda esta lista que está aqui, sequencial, é da lista de números que seriam considerados primos até o divisor 7, e depois a amarelo são os números que foram excluídos posteriormente após o teste do divisor 11, 13, 17, 19, 23 e 29, não é? Por exemplo, aqui o 29 não é necessário, porque nós vimos, já tinha sido excluído pelo 2. O 29 não foi necessário aqui, porque já tinha sido excluído pelo 13. E por aí fora. E aqui o terceiro número, o 29, não, tinha sido não seria necessário, porque este número já tinha sido excluído como múltiplo de 17. Portanto, daí que havia só necessidade de estar até o divisor 23. Portanto, se verificarmos, temos 307, 311, 313, 317, são os 4 números. Depois temos o 331, o 337, o 347 e o 349. Depois temos o 353 e o 359. Depois temos o 367 e o 373. 379 e o 383. O 389 e o 397. 401. Depois o 409, o 419 e o 421, depois o 431, o 433, 31 e 33, depois o 439 e 43, 449 aqui, 457, 461, 463, 467, 479, 487, 91 e 499. Como nós vemos aqui, e podemos confirmar, da relação total de números considerados primos até o divisor 7, foram depois excluídos os que estão a amarelo pelos respectivos divisores que estão aqui, 11, 13, 17, 29, 23, 23. O 29 não seria necessário. Portanto, está provado que, efetivamente, há necessidade de fazer a extensão da metodologia em função do valor do número que estamos a testar.